Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Bom dia, prefeito Fábio Leite. Bom dia, Márcio. Bom dia, André. Bom dia, Ellen. Bom dia, Panhose, Lore. Bom dia, querido. Bom dia a você, ouvinte da Prever FM, cidadão de Botucatu. Um prazerzão estar aqui com vocês. Bom, quinta-feira, de 15 em 15 dias, o prefeito está aqui ao vivo, aqui no Primeiro Jornal, na primeira hora do Primeiro Jornal. E você, a partir de agora, 3440-1009 é o nosso WhatsApp para você mandar os seus questionamentos, as suas dúvidas, as suas mensagens ao prefeito Fábio Leite. Prefeito, eu começo já com uma notícia boa, né? Prefeito, o hospital do bairro vai passar por reforma, mais um pronto-socorro na cidade, é isso? Exatamente, Márcio. Você vai se lembrar quando nós tivemos aquele problema dos vendavais aqui em setembro do ano passado, né? E eu comentei aqui na Prever FM para vocês de que, junto ao governo do estado, eu estava pleiteando um convênio, uma verba, no que eu chamava da reconstrução do hospital do bairro, porque principalmente a ala 100, aquele primeiro prédio que tem próximo à capela, próximo à recepção do hospital do bairro, tinha sido destruído naquele vendaval. E eu aproveitei o ensejo desse convênio para colocar 3 obras ali no hospital do bairro. A reconstrução da ala 100, propriamente dito, né, do prédio que foi destruído, é a primeira. A segunda é a reforma de toda aquela parte da frente, para quem está em frente ao hospital do bairro, do lado esquerdo, onde funcionava anteriormente o pronto-socorro infantil antes das obras do hospital. Então a reforma de toda aquela esquina, de toda aquela frente. E os fundos, onde antigamente funcionava, né, a parte administrativa do hospital do bairro, do antigo hospital Sorocabana, são objeto dessas 3 obras. Por que isso? A reforma da ala 100, para a gente retomar também aqueles leitos que ali se encontram, aproximadamente 20 leitos a gente tem ali naquela ala. E à frente do hospital, como você bem colocou, essa reforma vai permitir que a gente tenha uma nova unidade de urgência e emergência, uma nova unidade de pronto-socorro, e nesse caso contemplando 3 serviços: o atendimento adulto, o atendimento infantil e também o atendimento odontológico. E nas postagens que eu fiz nas redes sociais, se eu não me engano ontem, eu quis deixar claro, e é importante a gente mencionar, que essa é uma nova unidade. As unidades que já existem, aquela adulto atrás do cemitério, próximo ali à van, e a unidade que fica infantil no HC, né, no complexo do HC, elas permanecem funcionando. Então a nossa ideia, essa é a primeira expansão que a gente faz da urgência e emergência, mas o conceito completo do projeto é que a gente tem uma unidade de urgência e emergência, tanto adulto quanto infantil, em cada região da cidade. A gente vai ter essa na região sul, essa nova agora na região norte, e a gente vai expandindo todo o sistema de saúde. Eu acredito que seja uma reivindicação antiga dos moradores dessa região de Botucatu. Eu moro nessa região e conversando com amigos, vizinhos e tudo mais, o pessoal sempre questionava o fato de a gente não ter um pronto-socorro nessa região. Exato, é importante a gente lembrar, né? As histórias elas vão ficando no passado, é importante a gente reavivar algumas delas. O pronto-socorro infantil saiu do hospital do bairro, saiu desse local por conta das obras de reforma e revitalização do hospital do bairro, e ele foi colocado ali, o atendimento, no HC. Então você tem um inconveniente para a região mais distante ali do HC do atendimento, mas também tem uma vantagem para as regiões mais próximas ali do Hospital das Clínicas. Mas a ideia nossa é justamente reorganizar essa logística, como eu disse, mantendo o atendimento infantil e adulto onde estão atualmente. E essa é uma nova unidade, e como eu falei também, para atendimento adulto, infantil e também o odontológico. Muito bom. Já temos perguntas aqui. Ontem nós divulgamos a vinda do prefeito. A nossa ouvinte Josiane, ela mandou uma pergunta lá do bairro Montemor. Ela falou que mora no Jardim Holanda, e tanto nesse bairro quanto no Montemor sofremos com o problema de descarte de inservíveis por parte dos próprios moradores. Em toda a calçada tem sofá, colchão, tudo jogado. Existe a possibilidade de fazer uma campanha de coleta desses materiais? Isso poderia ser feito há pelo menos 4, 5 meses. E aí eu vou até emendar a Josiane aqui, prefeito, para saber como estão as criações de novos ecopontos na cidade. Dona Josiane, ótimo dia a senhora. De fato, o que a senhora coloca, infelizmente, é uma realidade. Eu estive no Montemor no domingo, por volta das 18 horas, e rodei o bairro, e de fato eu vi ali algumas situações de descarte irregular. Isso tem acontecido na cidade toda. Comentei aqui recentemente, na última entrevista que tive pessoalmente aqui nos microfones da Prever, que havia visto também descarte irregular na nossa cuesta, ali na descida do Pátio 8. Enfim, isso realmente tem sido uma realidade em Botucatu. Infelizmente, eu tenho feito esse pedido para que os nossos munícipes não façam esse descarte, não coloquem esses objetos na frente das casas.
sem que antes avisem a prefeitura, mandem uma mensagem pela ouvidoria, enfim, solicitem. A gente tem um serviço que é feito pela nossa área de zeladoria que faz essa recolha desses materiais. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente tem uma equipe exclusivamente dedicada a isso. André Márcio, uma equipe que poderia estar fazendo um outro tipo de serviço na cidade. Hoje ela é dedicada quase que integralmente para fazer a recolha desses descartes irregulares, como a dona Josiane falou. E respondendo a sua questão, então, respondendo a questão da dona Josiane, sim, a gente não faz isso em esquema de campanha, agora é ininterrupto, né? A gente tem um serviço da zeladoria que fica recolhendo isso na cidade toda. Normalmente, quando a gente recebe as mensagens no final do dia, não acontece, ou aqui pela manhã também no primeiro jornal, a gente vai direcionando as equipes e fazendo esse recolhimento. Em relação aos ecopontos novos, a gente fez a abertura dos ecopontos verdes na nossa orla, então a gente já tem aberto Porto Saide, já tem aberto Alvorada da Barra, já tem aberto Rio Bonito e agora os próximos 2 no conceito de ecoponto verde, Vitoriana e Mina, e a gente fecha toda a nossa orla que a gente chama. E na cidade, na parte mais urbana da cidade, a próxima abertura é justamente no Jardim Holanda, naquela área que a gente tem um projeto que já está pronto. A gente, se eu não me engano, eu vou confirmar a data e mando para vocês, mas acho que as obras se iniciam agora, nesse mês de maio, através da Secretaria do Meio Ambiente. Aberto do Holanda, a gente reformata o do Jardim Brasil, e aí a mesma estratégia que eu comentei do atendimento à saúde, a gente vai fazer para os ecopontos, pelo menos um em cada região da cidade, para tentar atenuar esse descarte irregular, como a dona Josiane muito bem colocou. Esse do Jardim Holanda já tem área onde já tem. Fica próximo ali à unidade de saúde que a gente tem, uma área da prefeitura. Ele já vem com esse conceito novo, então é um ecoponto que a gente fala já com a estrutura de caçambas para a gente diminuir um pouco a logística de descarte, né? De retirada desses materiais do ecoponto, e a gente vai usar o mesmo conceito nos demais que vão ser abertos na cidade. Mais perguntas de ouvinte, Ellen? Temos, acabou de chegar aqui o João Santista, ele diz: bom dia a todos, queria saber se tem algo que possa ser feito com o mau cheiro dos bueiros por toda a cidade. Com o calor, só piora na parte da tarde. Seu João, perdão? Isso. Seu João, um ótimo dia pro senhor. Se o senhor puder mandar pra Ellen ou pro André aqui, no primeiro jornal, qual que é o endereço do senhor, onde tem essa situação mais aguda, eu me comprometo aqui, saindo do programa, já conversar com o pessoal da Sabesp para fazer a verificação. Normalmente, isso aconteceu recentemente, eu acho que foi pelo próprio Acontece, André, eu não tô lembrado de uma colocação que você teve também sobre o mau cheiro ali na Floriano Peixoto, e quando a Sabesp faz essa verificação, seu João, na maior parte dos casos, são ligações, vamos dizer, equivocadas, ligações erradas de esgoto, ou de estabelecimento comercial ou residencial. Foi o que aconteceu aqui na Floriano Peixoto, um estabelecimento que não estava usando a caixa de gordura, né, e descarregava diretamente, vamos dizer, na via, vamos chamar assim. Mas pode mandar pra gente, seu João, o endereço do senhor, eu peço pra Sabesp fazer essa verificação e a gente retorna pro senhor qualquer ocorrência aí próxima à sua residência. Nós temos também, tem mais perguntas? Temos, acabou de chegar, na verdade, mais um aqui, ainda falando sobre a Sabesp, a situação da Sabesp, o Carlos pedindo uma explicação também aqui do prefeito sobre o que pode ser feito. Bom dia, André, bom dia, Márcio, bom dia, Lorival, bom dia ao nosso prefeito Fábio Leite, a Ellen, né? Em relação aí a essa enxurrada de reclamação aí, né, sobre o má serviço aí da Sabesp e sua terceirizada aí, né? Isso já estava previsto depois que foi feita a privatização, né? Isso todo mundo já estava sabendo isso aí, né? Porque quando se privatiza uma empresa, eles visam o lucro e não o bom serviço, né? E qual que é a ação que ele vai tomar ou está tomando em relação a isso aí, né? Se ele está envolvendo o Ministério Público, né? Porque é um desserviço, né? Porque daqui a pouco a cidade de Botucatu vai ter mais buraco na cidade do que rua, né? E em relação ali a aquele trecho ali da Costa Leite ali, entre a Industrial e o Hospital Unimed, eu sei que é um lugar tombado pelo patrimônio público, né? Se existe a possibilidade de estar asfaltando aquilo ali, porque daqui a pouco aquele trecho lá não vai ter mais como passar, porque aqueles paralelepípedos ali, eles estão afundando, né? Com o decorrer do tempo aí, passa ônibus, passa caminhão, tem lugar ali que dá para fazer enduro ali, né, de carro, porque é muito balanço, você passa ali, acaba com a suspensão do carro, né? Se passar ali pelo menos 2, 3 vezes no dia ali, a suspensão do carro vai embora, né?
Eu queria saber dele se existe essa possibilidade, né, de conservar apenas ao redor ali da igreja, né, da catedral, né, e as ruas, né, onde passa onde a passagem é frequente de carro, se existe a possibilidade de estar negociando, poder estar asfaltando, né, tanto na Costa Leite como ali na Avenida Santana, Dom Lúcio ali, né, início da Santana com o início da Dom Lúcio ali, né. Deus abençoe vocês, tenham um bom dia. Carlos. Bom dia, seu Carlos. Prazer receber a mensagem do senhor. Ótimo dia para o senhor também. Bom, em relação à questão dos buracos da Sabesp, na semana retrasada, eu estive e acho que foi a derradeira tentativa pessoalmente com a diretoria da Sabesp. Inclusive haviam pessoas de fora aqui de Botucatu tratando essa questão do buraco. A Sabesp fez a terceirização desse serviço e há mais aproximadamente um mês substituiu a empresa que faz essas recomposições asfálticas. E nessa sexta-feira, como eu disse, não essa última, a penúltima, eles se comprometeram de que essa empresa recuperaria o tempo perdido, desculpa, em termos da execução dos serviços que estão pendentes, e também mudaria a configuração dessa recomposição para que a gente não tivesse os retrabalhos que têm acontecido. Eu já fiz uma notificação, vamos dizer, extrajudicial à Sabesp, isso deve ter mais ou menos uns 2 meses, quando esses assuntos começaram a efervescer de forma mais aguda aqui na cidade. E agora o próximo passo, como o senhor bem colocou, se administrativamente a gente não tiver uma solução, a gente tem que partir para uma execução dessa prestação de serviços. Isso em relação à Sabesp. Eu particularmente acredito que deve evoluir. Gostei, fiquei muito satisfeito com a forma como essa empresa, a nova empresa contratada pela Sabesp, se portou. A diretoria dessa empresa também estava em Botucatu, inclusive no advento ali das obras do Árvore Grande, que a gente está levando esgoto para aquela região. Mas, como o senhor bem falou, se isso não resolver administrativamente, a gente vai ter que realmente seguir com as vias judiciais, que ainda não se iniciaram, como eu disse, com uma notificação extrajudicial. Em relação àquele quadrilátero que a gente fala ali da região das escolas, feliz ou infelizmente, a gente não pode fazer a pavimentação ali, o asfaltamento ali, porque é uma área tombada, então aqueles paralelepípedos, exatamente no trecho onde o senhor bem colocou, tanto na Costa Leite, quanto ali na Avenida Santana Dom Lúcio, e as adjacências ali, aquele entorno da catedral, não podem ser asfaltados, porque é uma área tombada. Nós fizemos na prefeitura recentemente, deve estar sendo homologada uma licitação, justamente para a gente recontratar o que antigamente a gente tinha dos famosos calceteiros, né? Um cargo que dificilmente agora se encontra no poder público. Nós fizemos essa licitação, nós vamos fazer um teste assim que tiver homologado todo esse processo, dessa pavimentação que a gente fala mais natural, mais ecológica, usando rachão, como acontece em Minas Gerais, acontece no Paraná. E se essa empresa que ganha a licitação, a gente perceber que tem esse know-how, a ideia é a gente fazer aquela revitalização ali daquele quadrilátero. Eu digo e confesso, o Márcio sempre me pergunta se quando chove, né, o prefeito acorda, a mesma coisa, o mesmo medo é de mexer naqueles paralelepípedos, né? Como a mão de obra cada vez mais escassa, né, para essa técnica, né, de calceteiros, etc. Ali dá muito medo realmente pra gente mexer naquela estrutura, de eventualmente a gente entornar o caldo, né? Como diria o caipira, né? Mas a gente vai ter que trabalhar ali, como o senhor falou, a gente tem algumas áreas que estão cedendo, já tem acúmulo de água quando chove. Então vamos ver se essa empresa que ganhou essa licitação tem esse know-how, essa capacidade, e se tiver a gente começa a mexer aos poucos ali naquela região. Eu conheci, desculpa, André, eu conheci um calceteiro aqui, o seu saudoso seu João Lopes Pereira, funcionário aposentado da prefeitura, trabalhou no tiro de guerra e que foi calceteiro aqui em Botucatu. O senhor falou de rachão. É isso? Esse é o termo, rachão? Eles serão substituídos, os paralelepípedos, por rachão? Seria isso? Uma troca de pavimento? Não, André. Alguns bairros da cidade que hoje não tem pavimentação, então, por exemplo, a Demétria, por exemplo, o Green Valley, por exemplo, a região do Vale do Aracatu, por exemplo, o Rio Bonito, que são regiões com essa característica, vamos dizer, mais de meio ambiente, mais rural, talvez rural não seja nem a palavra, mas um pouco mais turística, essa característica é menos urbanizada, né? O Felipe Martins, que trabalha conosco na prefeitura, um abraço, Felipe, deve estar nos ouvindo, ele esteve em Minas Gerais e no Paraná fazendo uma incursão e estudando as tecnologias que se tem de pavimentação com essa pegada mais drenante, com essa pegada mais natural. E ele trouxe essa solução, André, que é a mesma que é usada nos municípios de Minas Gerais, que é a mesma usada
em algumas partes aqui no litoral de São Paulo, ali na Riviera de São Lourenço. A gente fala rachão aqui porque é o tipo de pedra que a gente tem na nossa região, né? Mas considere um calçamento com pedras e não um asfalto propriamente dito como a gente conhece da cidade. Então a ideia dessa licitação é justamente a gente ter essa tecnologia disponível, uma licitação que inclui tanto material quanto mão de obra, então é a aplicação completa do produto, mas ela se deu especialmente por conta desses bairros que precisam ser pavimentados com essa característica mais natural. Se der certo, se a gente perceber que essa empresa que ganhou essa licitação tem realmente esse know-how, o know-how do calceteiro, como o Márcio falou, a gente usa essa mão de obra nos paralelepípedos ali do quadrilátero. A ideia não é movimentar, não é substituir ali aquele material, mas você fazer um novo alinhamento, né? De fato, como o seu Carlos na pergunta anterior falou, você tem áreas que já estão cedidas ali, mas aproveitaria o mesmo material, os mesmos paralelepípedos. Nós tivemos uma entrevista aqui na terça-feira, prefeito, sobre compostagem. E uma ouvinte, a Patrícia Gomes, ela comentou, ela falou, esse é um assunto para a próxima entrevista com o prefeito. Ela gostaria de saber o que é feito com os resíduos recicláveis na nossa cidade e qual tem sido o retorno financeiro disso. Dona Patrícia? Isso. Dona Patrícia, ótimo dia para a senhora. Bom, importante a gente dar um passo atrás. Na última licitação que a gente fez da coleta de lixo, que foi em 2025, dentro dessa licitação a gente colocou a ampliação do serviço de coleta de reciclados em Botucatu. Então hoje a cidade, o número me foge à cabeça, mas eu acho que entre 85% e 90% do nosso território já tem a coleta seletiva dos produtos, né, dos itens, que é a parte mais cara do processo. É você fazer o porta a porta desse recolhimento. Bom, todo esse material hoje, ele é direcionado para nossa cooperativa, que fica ali ao lado do nosso aterro sanitário. E nesse momento a gente deve ampliar com mais uma instituição, com mais um grupo de empresas fazendo o tratamento desses resíduos. Essa novidade que deve chegar em breve, eu recebi esse pedido essa semana, ela vai tratar não só esses reciclados convencionais do porta a porta, como também os resíduos de construção civil, uma tecnologia que está vindo para Botucatu. Mas objetivamente, para a pergunta da dona Patrícia, a gente leva toda essa coleta para a cooperativa do aterro, que faz a seleção, a segregação. Não existe nenhum benefício financeiro para a prefeitura, então a gente dispõe esse material para a cooperativa e o resultado, vamos dizer, financeiro da venda, do trato desses produtos, fica direto com a cooperativa. Mais pergunta? Temos um áudio aqui acho que é Marcos Bardella, ele demonstrando preocupação em relação a um áudio de ontem no Acontece no Ar sobre um motociclista que trabalha aqui na cidade e ele gostaria de dividir com o prefeito. Bom dia, Prever, os amigos da bancada. Bom dia ao prefeito. Prefeito, estou ligando o rádio agora, não sei o que foi falado nesses 13 minutos para trás, mas teve um relato ontem no programa Acontece, lá com o Godinho e com o Quinteiro, de um motoqueiro que trabalha na cidade de Botucatu. Eu confesso que eu fiquei muito assustado com o que eu ouvi, muito preocupado. E olha que eu sou um cara que anda no trânsito todo dia, 12 horas por dia, eu sei o que acontece em Botucatu, mas o que eu ouvi ontem me deixou muito preocupado. Ele falou em alto bom som que ele precisa ganhar dinheiro, ele precisa trabalhar rápido, ele passa em sinal vermelho, ele passa em qualquer lado que ele tiver que ultrapassar, ele passa em cima de calçada. Foi um relato forte, assustador. Então, isso aí, uma cidade que tem hoje 24 mil motos aproximadamente, com certeza mais da metade é para trabalho de entrega de iFood. Então, é uma situação que a nossa cidade está chegando. Para botar a cara no rádio e falar que ele faz isso sim, o negócio é muito mais sério do que parece, tá? Um grande abraço. Isso aconteceu ontem mesmo, né, André? Uma reclamação não Acontece no Ar, né? Ontem a gente, praticamente o programa inteiro foi de trânsito, até porque começou com aquele atropelamento de um senhor de 87 anos na rua Curuzu, um acidente gravíssimo. Ele está internado ainda no Hospital das Clínicas em estado grave e por conta disso desencadeou várias mensagens de pessoas dizendo, eu já vi abuso, aquela coisa que sempre acontece. E o Júnior Quinteiro fez uma provocação no ar, falou, eu queria ouvir de um motociclista por que eles passam no semáforo vermelho, por que eles desrespeitam o trânsito, e um motociclista aceitou a provocação e mandou um áudio dizendo, eu passo sim, porque a gente tem que ganhar, Botucatu não tem um entrosamento entre os semáforos, Botucatu não tem muita lombada, tem muito buraco, então eu tenho que tirar o tempo que eu posso no semáforo, alguns segundos para mim
no entendimento do motociclista, é claro, que a gente, inclusive, durante o programa repreendeu essa fala, concordando com a questão dos semáforos que não estão sincronizados, mas é realmente assustador ouvir isso, né? É uma pena, né? Bom, antes de mais nada, seu Bardella, né? Ótimo dia pro senhor, obrigado pela colaboração aqui no programa. É lamentável, né? Mas graças a Deus, eu acho que essa deve ser a imensa minoria, né? Dos motociclistas, dos motoqueiros. Eu acho que a grande maioria dos motoristas, dos motociclistas em Botucatu não tem essa consciência, né? Agressiva do trânsito. A gente, sendo muito objetivo na questão do seu Bardella, o senhor sabe que a gente criou, né? A função do agente de trânsito, né? Isso no ano passado. Até fevereiro desse ano de 2026, quase que um ano, a atuação desses agentes foi estritamente e exclusivamente orientativa, de aculturamento da nossa população. Então, até fevereiro desse ano de 2026, nenhuma multa tinha sido lavrada pelos nossos agentes de trânsito, porque só se dedicavam a essa questão orientativa. E eu trago aqui um exemplo, né? Nós chegamos até o limite ali na região da Avenida Santana de criar um folder simulando uma multa, orientando, por exemplo, um estacionamento irregular. Um folder muito simples, mas dizendo, olha, isso daqui que parece uma multa seria uma multa porque o senhor parou no lugar errado. Até isso a gente fez. Essas operações que envolvem especificamente motocicletas, além dos nossos agentes de trânsito, a gente também tem uma atuação da Polícia Militar em Botucatu, quase que semanalmente são divulgados aí boletins, né? Eu esqueci o nome que eles fazem, os comandos, né? Para fazer esse tipo de orientação e até repreensão dos casos de abuso. Então, infelizmente, essa colocação desse caso específico, ela é lamentável. A prefeitura se aproxima muito dessa categoria. A gente deve inaugurar agora, nesse mês de maio, um local de descanso, um local de atenção aos motociclistas de Botucatu, que fica ali a Vila dos Meninos, ali na região próxima a Vital Brasil. Uma área que foi criada para eles, que eles conseguem descansar, carregar seus aplicativos, seus celulares. Vai ter banheiro masculino e feminino, local para estacionar moto. E isso está sendo feito em parceria, isso surgiu desde a época da eleição, com eles, com um grupo que é organizado. E a gente entrega esse primeiro equipamento e a ideia é ir espalhando esses locais na cidade para que eles tenham também um local ali para poder se acomodar, para poder aguardar a sua corrida, né? Que agora é tudo por aplicativo. Uma categoria muito importante, né? A gente não pode esquecer, a gente deve muito na época da pandemia aos motociclistas de Botucatu, porque foram eles que fizeram a cidade, né? As cidades, o Brasil, o mundo funcionar com as suas entregas, né? Talvez tenha sido a única categoria, além dos profissionais de saúde, que trabalharam, né? Incansavelmente, sem interrupção, fazendo com que a cidade se movimentasse um pouquinho. Então, a nossa gratidão é eterna a essa categoria, a gente vai apoiar, mas infelizmente um relato como esse, André, é no mínimo para se lamentar, né? Infelizmente, esses poucos segundos que eventualmente ele ganha, para mim isso do ponto de vista de engenharia, eu acho que nem se ganha isso. O risco que se tem, não só para ele, como também para os pedestres, né? Para os transeuntes, para os cidadãos que estão aí nas vias, eu acho que não compensa esses poucos segundos aí de benefício. E aí ainda na fala dele, algo que realmente a gente precisa ampliar a discussão é a questão dos semáforos mais sincronizados, de câmeras semafóricas, até para evitar esse tipo de atitude. A questão das lombadas na cidade, prefeito, isso é uma prática que vai continuar, porque com a modernidade, alguns municípios implantam lombadas eletrônicas, que é aquela que só vai ser multado quem quiser realmente exceder velocidade. Até porque algumas lombadas, nós também tivemos reclamação, e eu passei por lá, na Coronel Fonseca, uma lombada fora de padrão, onde os carros estão batendo a todo momento e isso vai gerar muita reclamação. Como é que está essa questão? Lombada vai ser realmente a toada da cidade? André, eu diria assim, talvez essa seja a maior demanda que a gente tenha na área de infraestrutura. Desde a sua época, você se lembra, hoje, sem medo de errar, a gente deve ter uns 800, 900, 1000 pedidos de lombada na prefeitura para que sejam feitos, e não é força de expressão. Uma lombada. O que eu tô falando não é força de expressão, posso até na próxima entrevista trazer aqui para vocês a contagem dessas demandas que a gente tem. Essa é uma, como que eu diria, uma divergência histórica, né? Você tem no mesmo quarteirão moradores que, através de um abaixo-assinado, solicitam a lombada por conta da questão do controle de velocidade. No mesmo quarteirão você tem moradores que fazem
um abaixo-assinado pedindo para que a lombada não seja feita. Então, mas deve existir um critério técnico, ou não? Existe, sem dúvida. Entendeu? A distância de uma para outra. Existe. Tipo de local, na curva pode, não pode, sei lá. Existe. Dizendo correto, existe um padrão. Isso que tem que ser seguido, correto? Sem dúvida. Eu vou anotar esse endereço, inclusive, que o André falou, pedir para que seja feita a verificação. Antes de ser executada qualquer lombada, as equipes da Semutran fazem essa verificação técnica. O Rodrigo, periodicamente, inclusive, ele faz medição partindo o Rodrigo, que é Fumes, né? Responsável pela nossa Secretaria de Transporte. Um abraço, Rodrigo. Em alguns momentos ele faz medições saindo do SAMU e indo para as nossas unidades de urgência e emergência, medindo o tempo de deslocamento, e a lombada ela contribui negativamente com o tempo de deslocamento. Então, tempo de resposta, né? De uma ambulância. Exatamente. Então, André, assim, eu diria que é uma realidade que a gente vai ter que conviver nessa divergência entre os que topam, querem, os que não querem, os que não topam, e a gente vai ficar no meio do caminho tentando tecnicamente organizar tudo isso. Bom, são 6h27 e nós estamos recebendo aqui ao vivo na bancada do Primeiro Jornal nesta quinta-feira o prefeito Fábio Leite. Nós vamos fazer um intervalo, 3440-1009 é o nosso WhatsApp, para você também fazer o seu questionamento, mandar também a sua pergunta para o Primeiro Jornal. E 3, voltamos com o Primeiro Jornal ao vivo nesta manhã de quinta-feira aqui na Prever FM. Gente, domingo a previsão do tempo é que caia muito a temperatura também no sudeste do Brasil. Aliás, diz que hoje é o último dia quente, né? Da então, semana. Preparem-se. E a campanha do agasalho, prefeito, continua a todo vapor, porque domingo a previsão é que realmente despenque a temperatura. Eu vi isso ontem, Márcio, na rede social, em alguns sites, né? Tem uma expressão esquisita aí, um tufão, sei lá como, que vai chegar pelo sul do país e realmente deve... Ciclone, né? Isso, tem uns nomes estranhos aí, realmente deve vir chuva para cá no domingo e queda brusca de temperatura. Bom, a campanha segue, então a gente começou logo depois do aniversário da cidade, temos aí quase que 100 caixas espalhadas na cidade como um todo, como aconteceu ano passado, comércio, indústria, escolas, etc. A arrecadação vai até o último final de semana do mês de maio. Então você que está nos ouvindo, contribua com a campanha do agasalho, o Aquece Botucatu, uma campanha importantíssima. Ano passado a gente arrecadou, através do Fundo Social de Solidariedade, 70 mil peças, e essas peças são integralmente distribuídas para as pessoas que mais precisam, diretamente pelos CRAS e pelo Fundo Social de Solidariedade, e também pelas organizações sociais que são vinculadas à prefeitura. Então isso chega muito rapidamente às pessoas que precisam, então contribua com a campanha. E mais uma vez, Márcio, como aconteceu no ano passado, desculpa, a campanha se encerra com o almoço solidário. Então a gente faz um grande almoço ali na Avenida do Fórum. Esse ano participarão 21 instituições, um local onde cada instituição, né, um evento onde cada instituição vende um produto de almoço, né? Cada um escolhe um cardápio, e 100% da renda é destinada às obras, às ações dessas instituições assistenciais, dessas organizações do terceiro setor. 5% vai para o Fundo Social de Solidariedade, para também fazer a aquisição dos itens, etc. E 95% de todo o faturamento fica com a própria instituição. Instituições essas, mais uma vez, de Botucatu, que fazem seus atendimentos para criança, adolescente, idoso, saúde mental. Então participe também no Almoço Solidário, ele vai acontecer no último domingo de maio, a partir das 11 horas, shows musicais. Então a gente tem rock and roll, tem samba, tem sertanejo, 21 instituições, como eu disse. A gente convida, eu brinco, as tribos de Botucatu, né? Então lá você tem o encerramento de uma corrida para o pessoal da corrida de rua, lá você tem o encerramento de um passeio ciclístico para o pessoal da bike, lá você tem o encerramento de uma cavalgada para o pessoal do agro, lá você tem o encerramento de um passeio de motos do pessoal dos motociclistas, dos nossos motoqueiros, lá você tem o encerramento de um passeio do pessoal do 4x4, dos HTVs aí, também para toda essa galera. Então um ambiente muito legal. O ano passado a gente estima que algo em torno de 4 mil pessoas passaram pelo almoço. As barracas que ali estavam venderam tudo, graças a Deus. As instituições puderam fazer essa grande arrecadação. Eu gosto de entender um pouco a logística da coisa para ver a efetividade de uma campanha que nem essa. Tá, tem todos os postos de arrecadação, e daí você me disse aqui que tem uns postos onde as pessoas podem distribuir. Mas tipo assim, tem uma família que precisa de roupa de criança, outra precisa de cobertor, outra precisa de agasalho masculino. Como é que é? Vocês fazem, catalogam tudo isso, fazem um registro tudo isso, e alguém vai aonde e fala, eu preciso de roupa de nenê. Pera aí, eu vou entrar no sistema e vejo se tem roupa de nenê.
mas se não tiver lá, alguém vai levar. Como é que é a logística disso? Porque quando você tem muito postos de distribuição, o que você manda para cada um? Para que eu vou mandar cobertor? Para eu mandar. E aí quem quer roupa de criança vai onde tem cobertor, quem quer cobertor vai onde tem roupa de criança. Como é que é a logística dessa distribuição? Porque senão a gente tem arrecada um monte de coisa e vai ficar guardado lá até estragar e não vai chegar na ponta que precisa chegar. Perfeito. Como é que funciona isso? Bom, toda a arrecadação, 100% dos itens das caixas que eu comentei ou das doações que a gente recebe das empresas, elas são triadas pelo Fundo Social de Solidariedade. Nessa triagem do Fundo Social de Solidariedade, e tem uma equipe grande que agora é mobilizada durante todo o mês de maio, essa separação que você comentou já é feita. Então é separada roupa masculina, roupa feminina, roupa infantil, utensílios, cobertor, itens que a gente recebe também. Tem pessoas que aproveitam a oportunidade até para doar cesta básica, por exemplo. Então a gente faz através do fundo, toda essa separação por tipo de produto, para quem vai ser destinado, por idade, etc. Isso vai ter para um CD único. Isso, para um CD único que a gente usa esse ano novamente, o antigo prédio da Justiça Federal. Tá, e daí? Daí, essa distribuição é feita por 3 canais em Botucatu. Pelo próprio Fundo Social de Solidariedade, o fundo fica aqui esqueci o nome da avenida, meu Deus, ao lado da Secretaria de Educação, José Barbosa de Barros, sempre esqueço o nome dessa via. O Fundo Social de Solidariedade fica ali, ele faz o atendimento presencial e também o remoto, WhatsApp e telefone. A distribuição, segundo canal, por todos os nossos CRAS. Mas então você só manda quando eles pedem o que eles pedem ou vocês vão mandando um lote para cada um? Não, vou chegar lá. Então, um canal de distribuição, próprio Fundo Social de Solidariedade. Segundo canal de distribuição, os 9 CRAS que a gente tem espalhados pela cidade. E terceiro canal de distribuição, as organizações sociais que são vinculadas à prefeitura. Então a gente tem esses 3 meios de distribuição. Esses meios de distribuição, eles funcionam tanto passivamente quanto ativamente. Fundo Social de Solidariedade e CRAS são passivos. O que eu quero dizer com isso? As famílias que precisam desse apoio procuram, isso já é uma rotina, tá, Lori? Elas procuram o fundo ou os CRAS e ali recebem os produtos em função da sua necessidade. Se é infantil, se é adulto, se é masculino, se é feminino, etc. As organizações sociais, além do trabalho passivo, também têm um trabalho ativo. Então eles têm famílias catalogadas, onde eles fazem esse atendimento, vamos dizer, quase que semanal. E dentro dessa catalogação, eles também ativamente fazem a distribuição. Eles mandam uma lista para você e daí que vocês mandam. Porque se vocês mandar na frente, não, que não precisa. Não, eles vêm e fazem a retirada conosco já com o perfil identificado. Entendi. Aí funciona, né? Porque senão você manda um monte de roupinha de criança para um lugar que só precisa de roupa de adulto. Então, tanto no fundo quanto nos CRAS, nós temos, vamos dizer, a prateleira completa, vamos chamar assim. E as instituições... se não tem uma logística dessa, a campanha vira nada, né? 6h40, mais pergunta de ouvinte, Ellen. Nós temos aqui, na verdade, um elogio, né? O Reinaldo Júnior deu bom dia aqui, passando apenas para elogiar o trabalho do prefeito Fábio Leite. Sempre existirá melhorias, porém não podemos deixar de elogiar todo o trabalho já desenvolvido em nossa cidade. Bom dia a todos. Como que é o nome? Reinaldo. Reinaldo, ótimo dia para ti, para você. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. E daí chegou agora há pouco do Júnior. Bom dia, prefeito, bom dia a todos. Moro em Vitoriana, gostaria de saber se não seria possível criar uma terceira faixa na subida da serra para Botucatu. Frequentemente nos deparamos com caminhões pesados, onde atrasa o trânsito e traz um risco para quem sobe e para quem desce, devido a vários apodamentos irregulares. No mais, só tenho a agradecer pelo excelente trabalho que vem desempenhando em Vitoriana. Que Deus abençoe nosso prefeito e sua equipe. Júnior. Ótimo dia, seu Júnior. Tenha um grande dia de trabalho. Olha, essa questão da via, partindo ali do Cachoeirinha até o Rio Bonito, então todo esse trecho, Cidade Vitoriana, Nossa Orla, é um trecho de rodovia que a gente depende da autorização do DR para qualquer tipo de intervenção. Existe um pedido nosso, eu até tenho o número SEI aqui, que é o código que a gente tem de identificação dos projetos no governo do estado, pedindo toda a reconstrução, eu tô ruim com as palavras hoje, a revitalização dessa via, desde a saída aqui do Cachoeirinha até chegando da nossa orla. Confesso ao senhor, seu Júnior, que as tratativas com o estado, as tratativas principalmente com o DR, elas estão bastante morosas. Prova disso também, falando de vias, as discussões que a gente mensalmente trata aqui com a Rodovias do Tietê, via Ápia e com a própria Artesp, mas a gente segue tentando. E confesso também para o senhor que esse primeiro pedido nosso é da revitalização da via completa. Não existe ainda a formalização, nenhum projeto
de você abrir uma terceira via nas subidas. Eu sei que ali a gente passa com caminhões, né, carregados, especialmente os areieiros e madeireiros que vêm ali da região de Piracicaba, Santa Maria da Serra, São Pedro, mas nesse momento a demanda que a gente tem junto ao DR é da revitalização daquela pista. Outro assunto que a gente abordou essa semana aqui, prefeito, foi boletim de ocorrência de uma agressão de um idoso, de um furto, né, numa residência, de um roubo numa residência com o idoso, que depois ele foi agredido, enfim. E na teoria parece um morador de rua, que é um assunto que a gente já abordou aqui. Já trouxemos secretário de segurança, secretário de saúde, de assistência social, dizendo que esse problema acontece na cidade de Botucatu, nessa região aqui da rodoviária, da Vital Brasil. A prefeitura está de olho nisso também, prefeito, porque a gente tem percebido que agora também estamos tendo roubo nas residências. Márcio, um assunto delicadíssimo, para usar uma palavra bastante leve no começo da manhã. A gente tem recebido, além de toda essa consideração que você fez, infelizmente, a gente tem recebido transferência de pessoas vulneráveis de outras cidades para Botucatu. Alguns casos, inclusive, identificados por câmera, e a gente está tratando isso legalmente. Eu uso um exemplo e não há problema nenhum, eu só não vou abrir o nome da cidade por conta dessas questões das vias aí judiciais, mas é uma cidade próxima a Botucatu, que inclusive usa muito o nosso pronto-socorro. Uma cidade aqui da região que fecha as unidades de saúde às 17 horas, aos sábados, domingos e feriados, e a política de saúde desse município é colocar os pacientes numa ambulância e mandar para Botucatu. Esse município, para você ter uma ideia, isso deve ter acontecido próximo à virada do ano, mas para mim foi emblemático. Pegou 4 moradores de rua, pessoas vulneráveis, 2 deles com uma condição de doença mental, parou esse carro na frente do nosso pronto-socorro, tudo filmado isso, tá? E literalmente, a palavra é triste, mas descarregou essas pessoas e foi embora. 2 fugiram, que eram pacientes de doença mental. Nós tivemos que, com a nossa GCM, resgatar essas pessoas para poder fazer o atendimento do nosso pronto-socorro. Isso tem acontecido em Botucatu. A gente tem, e vocês vão ver veiculados na imprensa, a nossa área de comunicação, inclusive, vai comprar esses pacotes de uma grande campanha da cidade de Botucatu para que a gente não dê essa contribuição nos semáforos, etc. Por que eu falo que é um caso muito complicado? Vou dar alguns exemplos. Numa das reuniões que eu fiz no gabinete, eu imaginei que a gente pudesse proibir, por exemplo, pedintes, né, vendedores de produtos em semáforo. Não pode, a legislação brasileira, se você quiser ficar no semáforo fazendo pedido ou vendendo um produto, eu não posso limitar. Segunda questão, a gente tem algumas pessoas dessas, eu diria que até a imensa maioria, que tem também uma relação com drogadição, com uso de álcool. Então o desfecho disso também, ele é mais complexo em relação ao acolhimento. Que a gente tem o nosso centro POP ali na Paula Vieira. E quando a gente faz o acolhimento pela assistência social, as pessoas que não têm esse vínculo com a drogadição, com a questão do álcool, elas são acolhidas, são tratadas, são triadas e tratadas, encaminhadas pelo centro POP. Mas as pessoas, no caso de drogadição, no caso de alcoolismo, a gente precisa dar um encaminhamento técnico, médico. A gente amplia, voltando à pergunta do Lorival anterior aqui, sobre a questão da campanha do Aquece Botucatu, a gente está ampliando, inclusive, os convênios que a gente tem em Botucatu para esses locais especializados no tratamento dessas pessoas, para que a gente tenha mais disponibilidade de vagas para fazer esse acompanhamento. Um caso muito delicado, a gente vai nessa campanha trazer a sociedade civil organizada, os empresários, etc., para junto dessa tentativa de conscientização. Estive no Ministério Público recentemente justamente para mostrar essa migração que algumas prefeituras têm feito para cá, mas diferente, eu tenho dito isso, diferente do que a gente vê pelas redes sociais. Aliás, vi um vídeo essa noite de alguns prefeitos que acham que para tratar dessas pessoas é chutando e jogando uma vassoura de madrugada. Isso nós não vamos fazer em Botucatu. Enquanto eu estiver à frente da prefeitura, essas pessoas vão ser acolhidas como seres humanos, vão ser triadas como devem ser triadas. E esses encaminhamentos, quer seja para o SARAD, para a questão de droga, de desintoxicação, quer seja para as internações necessárias médicas, é esse o tratamento. Eu disse aqui que comentei com o Ministério Público e devo estar com o Judiciário na semana que vem, porque infelizmente em alguns casos a gente vai precisar de medidas judiciais para as internações compulsórias. Infelizmente existem pessoas que estão atentando contra a própria vida, e aí cabe sim uma medida judicial para que a gente possa fazer esse tratamento com dignidade, olhando o ser humano como ser humano. É assim que a gente vai tratar. Essa região da rodoviária hoje concentra esse fluxo maior de pessoas,
porque se aproveitam, né, da deterioração dessa área por conta das reformas que estão acontecendo, e também porque é o caminho natural até o Centro Pop Vida, né, cruzando ali a Floriano Peixoto. A gente imagina também que com a revitalização a obra está indo muito bem aqui, depois acho que a gente deve repercutir isso. A obra está indo muito bem, e quando toda essa área estiver revitalizada, acho que a gente ganha também essa possibilidade de atenuar um pouco essa situação, Márcio. Olha, prefeito, isso é muito sério, mas conhecendo como a gente conhece todos os prefeitos da região, eu, sinceridade, não acredito que isso tenha sido partido deles. Eu acredito que sim, que ele chegou para falou, pessoal, me resolve esse problema. E algum assessor, alguém que trabalha com ele, tomou essa iniciativa, porque ela é muito louca, ela é impensável, ela não é certa, não é correta, não resolve o problema. Quer dizer, não acredito que nenhum prefeito tenha dado essa ordem, mas acredito que sim, que aconteceu, e isso precisa ser avaliado, precisa ser contido, e não pode acontecer, porque a gente vive aqui numa globosfera aqui que somos uma coisa só, entendeu? Mas é muito sério. Essa situação de levar o problema para lá, às vezes é capacidade de algum subalterno dele que foi passado uma ordem, você me resolve esse problema. Ele falou, porque eu não sei como fazer, já sei, vou passar o problema ali para frente. Eu penso nisso, quero pensar sempre no melhor de todas as pessoas, mas que é inaceitável, óbvio, até porque Botucatu não tem como suportar todas as dores do mundo. Nós já temos as nossas para cuidar, né? Agora, que está preocupando a população e a nós também é essa questão desse aumento de pessoas que estão aí sem rumo, vamos dizer assim, né? Claro, porque a Ellen mesmo esses dias foi seguida. Eu acho um absurdo uma mulher andar na rua e ser seguida por alguém, entendeu? Uma coisa inadmissível. Imagina isso com a tua esposa, com a tua filha, com a minha, com qualquer cidadão de Botucatu. É uma coisa inaceitável. E nós temos uma GCM bastante numerosa, vamos dizer assim, né? Bem equipada. E a gente queria ver eles um pouco mais presentes nesses pontos, né? E nem aqui nós temos um ponto muito bem identificado, que vocês têm toda uma tecnologia, câmera tal, e não tem como não conseguir identificar quem é que está fornecendo esses produtos para essas pessoas, quem é o líder desse negócio, para que essa pessoa sim, essa sim que tem que ser tirada da rua, né? Em primeiro lugar. Porque daí as outras, elas não têm como se abastecer desse, vamos chamar de vício, sei lá, né? E aí as coisas começam a tomar um outro rumo, você consegue começar a tentar recuperar aquelas pessoas, porque enquanto elas estiverem sendo abastecidas do vício, elas não vão parar. Sim. Né? Elas estão numa zona, entre aspas, de conforto para elas, ou de, sei lá. E a gente precisa identificar essas pessoas. Nós temos 3 grandes forças aqui, né? Que é a Polícia Civil de Botucatu é uma das mais eficientes que eu conheço. Né? A militar aqui é muito bem estruturada. E a nossa Guarda Civil já virou modelo. Ela não é um negócio comum. As outras cidades vêm para cá para prender. Mas resultado, querido, nós queremos resultado. Você falou 3 coisas, eu vou ter que alongar um pouquinho a resposta, mas são importantes, né? Primeiro o seguinte, apesar de ser uma situação difícil, vou pegar o caso da Ellen que você comentou, ao nosso ouvinte da Prever FM, usufruindo aqui da audiência de vocês, a gente não vai admitir crime no meio dessa condição. Então, de forma alguma. Qualquer situação desagradável, qualquer situação que beire aí um crime, quer seja perseguição, como aconteceu com a Ellen, insultos, vandalismo, etc., 153, nossa GCM, para fazer o atendimento. Primeiro ponto. O segundo ponto, assim como você tratou a questão do fornecimento de produtos ilícitos, né? Essa campanha que a gente entra com as mídias de Botucatu nesse mês de maio, ela também tem essa questão do fornecimento, né? De você continuar fornecendo esmola, fornecer comida em locais como esse, que você vai também incentivando que essa prática aconteça. Cada um pode ajudar a participar. De não fazer. A Isso. campanha vai justamente nesse sentido. E o terceiro ponto sobre a questão dos prefeitos, eu não sei afirmar, Lori, isso vai ser uma questão que o judiciário vai tratar, mas uma outra cidade aqui da região, vou dar um exemplo para você do Carnaval. Essa cidade, como eu disse, fecha as unidades de saúde aos finais de semana, aos feriados. No Carnaval, um paciente dessa cidade esfaqueado foi colocado numa ambulância branca. Pro nosso ouvinte aqui, o que é ambulância branca? É aquela que não tem equipamento, é aquela que simplesmente faz o traslado de pacientes para uma consulta, etc. Pega esse cidadão esfaqueado, com um motorista sem nenhum tipo de apoio na ambulância, coloca dentro da ambulância nessa cidade e joga. E a palavra é essa mesmo, na frente do nosso pronto-socorro. Ele foi salvo aqui em Botucatu, sem nenhum tipo de acompanhamento, sem nenhum tipo de medicação, sem nenhum atendimento médico.
Então eu não sei qual que é a participação dos prefeitos ou do prefeito. Mas se tiver, vai ter que ser responsabilizado. Eu acredito que nenhuma. André? Só pra complementar, o Cássio falou aqui que ele deu bom dia, falou que mora na Vila Maria, próximo a Paula Vieira, e é nítido o aumento de moradores de rua na região, dormindo na rua e pedindo nos semáforos da Floriano. A gente já comentou isso, inclusive, diversas vezes aqui, né? O Regis tinha perguntado a respeito do asfaltamento ali do Rio Bonito, acredito que já tenha sido respondido na outra pergunta. Aqui. Peraí, quem que é essa pessoa? A Alessandra. A Alessandra, ela deu bom dia, Deus abençoe o dia de vocês. Vida Nova continua no escuro e só aumentando os postes sem energia. Dona Alessandra, ótimo dia pra senhora. Se a senhora puder mandar pra Ellen aqui no WhatsApp, onde a senhora encaminhou essa mensagem, o endereço da senhora, eu já peço pro pessoal da CPFL fazer essa verificação. A Kátia perguntou aqui pra gente: bom dia, passando para deixar um relato. Ontem pela manhã estive no PS Adulto com meu filho. Todo o atendimento foi rápido, em menos de 3 horas, triagem, consulta, raio-x e consulta novamente. Infelizmente, alguns pacientes são chamados várias vezes e simplesmente somem, prejudicando assim os próximos que aguardam atendimento. Acho que não é nem uma pergunta, é mais um relato. Dona Kátia, ótimo dia pra senhora. A gente vai seguir trabalhando no pronto-socorro, o atual e o novo, que foi a primeira pergunta do Márcio no programa de hoje, pra gente ir melhorando cada vez mais o atendimento. A gente sabe que tem oportunidade de melhora. A gente tem investido muito no pronto-socorro adulto, colocamos um laboratório aí dentro, trocamos toda a equipe médica que faz o atendimento de porta. Hoje, os bastidores do pronto-socorro, tanto a sala de observação e emergência, são tocadas pelos profissionais da TRR, que é o time de resposta rápida do HC. Dr. Edson, que esteve aqui semana passada em entrevista com vocês, até ensinou o Lorival a fazer uma reanimação. Ele que é o responsável por esse serviço. Até. Pessoas extraordinárias, profissionais extraordinários. Fica aqui meu agradecimento a todos eles. E são esses investimentos que dão esse resultado que a senhora falou do tempo de atendimento. Mas tem oportunidade, a gente vai seguir melhorando para que cada vez mais a população seja melhor atendida. Tenta trazer ele para Botucatu, ele tá como médico legista ali em Avaré e ele vai ser de grande valia aqui, tá? Homem muito competente, cara que veste a camisa de Botucatu. E ele tá, acho que lotado, não sei, não, Avaré não, Itapeva ele tá lotado, imagina. Ele tem que sair daqui, prestar serviço lá em Itapeva. Traz ele pra cá, prefeito, você tem força pra isso. Vamos mexer. Só ligar lá pro chefe da polícia e falar: esse menino é nosso, não pode ir lá pra Itapeva. Ele mora aqui, trabalha aqui, que vai fazer Itapeva? Traz ele pra cá, ele vai ajudar muito, aqui a gente precisa. O Thiago fez uma pergunta aqui também, como que fica a situação do posto de saúde do Vida Nova? Tá parado as obras faz um tempo, a gente não tá vendo o andamento das obras, como é que anda, como é que está? Queria saber como vai ficar essa obra. Seu Thiago, ótimo dia pro senhor. Olha que interessante como é a legislação, né, de licitação brasileira. A obra do Vida Nova é uma unidade de saúde, tá? André, Márcio, Ellen e Lori. É uma unidade de saúde do Vida Nova. Nós demos a ordem de serviço no mesmo dia da unidade de saúde do Bem-TV. Exatamente no mesmo dia. As licitações foram feitas na mesma época, as ordens de serviço foram feitas no mesmo dia. A unidade do Bem-TV eu provavelmente inaugure agora em junho. Muito provavelmente. A última vez que eu estive lá deve ter 1 mês, 3 semanas. Eles já estavam chegando na finalização da laje e partindo para cobertura. E essa obra do Vida Nova, ela ainda está no radier. Deve estar na fundação. Uma construtora que não é séria abandonou a obra. Nós já fizemos o trâmite jurídico para cancelar o contrato. E agora a gente vai fazer uma nova licitação. A nossa ideia, seu Thiago, é que essa nova licitação aconteça ainda no primeiro semestre de 2026 para que a obra seja retomada. E olha a dificuldade. Eu tenho que fazer uma licitação agora, partindo do que já está pronto, que é quase nada, acho que tem 6% executado, se minha memória não está falhando. Então aí vai entrar uma nova construtora que vai pegar parte do serviço já feito. Dá para imaginar a complexidade da coisa, né? Esse é o ônus de você ter uma lei de licitação que tem brechas, e é uma lei nacional, onde empresas com esse perfil ainda consigam participar de licitação em municípios. Mas, objetivamente, sobre a pergunta do seu Thiago, essa unidade vai acontecer. O rompimento desse contrato eu acredito que já esteja formalizado. Agora é partir para uma nova licitação, torcer para que uma empresa séria
ganhe esse processo licitatório e a gente tenha essa unidade entregue. Aí vai ter que ser em 2027 mesmo, por conta do tempo de obra. Prefeito, qual é a mágica que você consegue fazer? Porque eu vejo com bons olhos, tô abrindo o posto de saúde, tô aumentando o hospital, tô fazendo umas unidades ali, tô fazendo aqui. Isso tudo é custo recorrente depois. Cada vez que eu abro um posto de saúde, um pronto-socorro, uma creche, você gera um custo para Botucatu. Mas a receita não cresce nessa mesma velocidade. Como é que você está conseguindo fechar essa conta? Lore, é a gestão orçamentária. Então, assim, difícil, essas 3 obras específicas que você falou foram obras financiadas com recursos extra-orçamentários. Então, a obra. Aí o recorrente depois. Sim, vou chegar. Então, a do Hospital do Bairro, ela foi financiada com um convênio com o governo do estado, como eu comentei no início. E essas 2 unidades de saúde, Vida Nova e o Bem-TV, são recursos do PAC de 2023, se eu não estou enganado, que a gente conseguiu colocar de pé. O custeio tem que entrar dentro da nossa programação. É o sapato apertado. Você vai apertando aqui, vai ajustando ali, puxa daqui, puxa de lá. Botucatu é uma cidade que está crescendo. Os serviços precisam acompanhar esse crescimento. Nós estamos falando da saúde, mas vale para educação, vale para assistência social, vale para segurança. É fazer a gestão orçamentária para encaixando todo esse custeio. Algumas empresas estão contribuindo muito. Aqui eu registro, inclusive, a da Caio. A Caio, Márcio, antes ela pagava um imposto só sobre o encarroçamento do ônibus lá. Agora não. Ela está produzindo o ônibus, vendendo o ônibus pronto, e parece-me que a arrecadação de imposto da Caio para Botucatu triplicou. Acho que é aí que está começando a ajustar. E é importante isso, né? A gente incentivar as empresas de Botucatu a crescerem. A Caio hoje tem uma representação significativa em Botucatu, e com essa mudança interna deles, lá, de logística deles, de forma de vender, a contribuição da Caio de Botucatu passou a casa das dezenas e dezenas de milhões de imposto que fica aqui. E parabéns, família Caio, por essa decisão, que acho que é aí que começa a ajudar um pouco, prefeito. É mais ou menos por ali que você está fechando essa conta? Também. Nós temos eu sempre tenho essa preocupação, né? Porque empresário é assim, né? Você vai fazer uma coisa, fluxo de caixa. Como é que eu consigo adequar isso aqui para não quebrar no fim do ano? Bom, nós temos aqui a bênção, né, de ter empresas seríssimas em Botucatu, o Grupo Caio comemorando 80 anos de existência, né? Então, um abraço a todos os funcionários, todos os gestores do Grupo Caio. Eu imagino que a Caio hoje seja a maior empresa que a gente tem em Botucatu. Em termos de quantidade de funcionários, principalmente. Então, um grupo sensacional, assim como os demais empresários que a gente tem espalhados pelo município, nos distritos industriais, no Parque Tecnológico, nas rodovias, enfim. Botucatu tem graças a Deus, né, esse lado econômico, falando da iniciativa privada, muito bem desenvolvido. Prova disso que a gente, desde janeiro de 2025 até o mês de fevereiro desse ano, não recebi ainda os fechamentos de março e abril, mas pelo CAGED, né, que é aquele acompanhamento do Ministério Federal, a gente vem mensalmente com saldo positivo de emprego em Botucatu. O ano passado, mais de 2.000 vagas foram criadas, esse ano mais de 300 vagas foram criadas, e a gente vem seguindo nesse ritmo, mostrando aí que o nosso setor privado realmente é pujante e tem contribuído com o orçamento da cidade. Eu dei um sinal aqui pro Lula. Temos um sinal aqui que é para cortar. Sinal não é para ele trucar, não. Dá um sinal, o truco não é nem sinal. Só a mão na orelha direita. Isso aqui que eu tô com espadinha. Ele é meu Cid Moreira aqui, sabe? Cortou eu aqui, já, tem um monte de coisa a fazer. Prefeito, eu queria falar, e não vou falar porque você já falou aí que você está brigando com o prefeito, não vou nem falar do Polo Cuesta, que eu fui lá visitar, que eu gostaria, a ideia foi aprimorada pelo Godinho, que ele acha que teria que ser só nesse negócio do turismo Botucatu, Pardinho e Bofete, porque está mais envolvido, quer dizer, não adianta colocar Avaré, que está lá longe, sei lá, Areópolis, essas coisas, porque não participariam tanto disso. Não vai dar tempo, né, Márcio? Vai ter, porque o prefeito tem compromisso. Viu? A gente queria falar sobre uma coisa que vem aqui, eu quero que você depois venha falar sobre a viabilidade ou não de tarifa zero em Botucatu. Me falaram que isso aí só aumentaria 3 milhões da conta da prefeitura, mas que poderia gerar outros benefícios. Não conheço essa conta, uma hora você vem aqui, faz se é possível ou não, tá? Queremos As eleições vão se aproximando, assuntos como esse vão surgindo. Agora surgem os mágicos com soluções. Não, se o prefeito colocar tarifa zero, vai aumentar 3 contos só na conta. Bom, 3 contos dá pra pagar. Aliás, já preparando pro próximo programa, quem te deu essa ideia já pede pra mandar a planilha pra gente dar uma espiada. Eu gosto da ideia, eu não sei da viabilidade, por isso que eu queria te ouvir em algum momento. Queremos falar mais sobre o quê? Eu vi aqui também
Eu quero saber quem tá com a minha parte, tá? Botucatu tem uma poupança, Godinho, de 1 bilhão e 400 milhões na poupança à população, que dá uma média de 10 mil para cada habitante. Como eu tô com a minha conta zerada, eu quero saber quem tá com meus 10 contos aí. O Márcio, tá na sua? Vai ficar pra próxima. Vamos pra próxima, então tem muito assunto. Combinado. Você vai ter que voltar aqui, a gente vai ter que amarrar você nessa cadeira aí, tá? Eu preciso aproveitar só que, ó, as pessoas vão me mandando mensagens também. Ó, tô ouvindo. Reinaldinho, um abraço pra você, o Júnior, filho do Reinaldinho, estão ouvindo, a Érica, nossa secretária de Junta de Turismo, a Camila, nossa secretária de Junta de Governo, minha esposa tá lá em casa cuidando da molecada, tá ouvindo a gente também, meu Porto Seguro, um beijo pra você, ótimo dia a todos, muito obrigado pela oportunidade, Márcio, André, Ellen, Lore, um prazerzão estar aqui com vocês, uma verdadeira prestação de serviço que vocês fazem, além do entretenimento, além do jornalismo, isso eu vou carregar pra mim sempre, parabéns pelo programa, muito obrigado pela oportunidade. Uma ótima quinta-feira a todos, um abençoado resto de semana e tenham todos um excelente final de semana. A gente gosta de Botucatu e gosta de quem gosta de Botucatu. Pronto. Lembrando que as demais perguntas que não foram encaminhadas ou respondidas serão encaminhadas sim ao Barduco e ao Tiago, que aqui estão também. Eu ia até complementar. As minhas eu também? já mandei 3 endereços já em relação à reivindicação de iluminação pública, já encaminhei pro Barduco.